Sejam muito bem-vindos, amados, à aula de competências, né? Essa aula é uma aula bem importante porque nós vamos tratar sobre as competências do Conselho Nacional de Assistência Social, mais do órgão responsável pela administração pública federal, né? Ou seja, o Ministério de Assistência Social, responsável pela assistência social. A partir aí do próximo governo, então, será o Ministério da Cidadania, anteriormente o MDS. Nós também vamos tratar, aproveitando que já estamos falando sobre as competências, vamos falar também sobre as competências da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então é uma aula importante, a gente precisa falar sobre essas competências porque eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade em compreender essas competências e ficam com medo delas caírem em prova. Não tenha, porque é bastante simples, é mais um raciocínio, um entendimento sobre quem é quem que faz acertar as questões de competência do que realmente ter uma ideia de memorização sobre elas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Vamos começar aí com as competências do Conselho Nacional de Assistência Social, né? Na aula anterior nós vimos quem é esse Conselho Nacional, vimos a sua composição, né? E vimos aí algumas estruturas sobre eles. Tem uma afirmação que eu coloquei lá para você que eu quero que você lembre aqui. O Conselho Nacional de Assistência Social é quem manda. Lembra que eu disse? O Conselho Nacional de Assistência Social é quem manda no âmbito da União. Então isso significa que os conselhos estaduais mandam no âmbito dos estados, os conselhos municipais mandam nos âmbitos dos municípios e o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal manda dentro do quadradinho, dentro do Distrito Federal. Perfeito? Então é quem manda. Essa é a principal informação que você tem que ter quando nós falamos sobre o conselho, tá? Porque a partir do momento que você tem essa definição, fica bastante tranquilo compreender as suas devidas competências. É por isso que ele vai dizer então aqui, olha, é competência então desse conselho, olha, aprovar, só aprova quem manda, né? Quem manda? Aprovar o quê? A Política Nacional de Assistência Social. Essa política que nós já estamos estudando, né? Mas a gente vai ter uma aula específica para entender essa tal Política Nacional de Assistência Social, mas a política nada mais é do que o sistema tem que cumprir. O que o sistema... o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, tem que cumprir. Ele tem que cumprir a Política Nacional de Assistência Social. Quem aprova essa política é o órgão que manda dentro desse sistema. Quem é o órgão que manda dentro desse sistema? O Conselho Nacional de Assistência Social. Então, o Conselho Nacional, ele aprova essa política. Preste atenção que o verbo é aprovar, é de mandar, é de decidir. Tá? Então ele aprova a Política Nacional de Assistência Social. Ele ainda vai normatizar, ó, quem manda, ele normatiza. Normatiza o quê? Uai, as questões de assistência social, ele cria normas. Lembra que eu disse na aula anterior, você até anotou uma palavrinha? Resolução, lembra que eu falei? Então ele cria normas mediante as suas resoluções. Tá? Quando ele normatiza, ele cria essas normas mediante as suas resoluções, essas de forma geral, em todo o sentido de assistência social, no campo da assistência social, é o campo dele, né? E ele vai fazer isso tanto da prestação de serviço de natureza pública, quanto de natureza privada, né? Quanto de natureza privada aí. Lembrando que você vai ter sempre participação da sociedade civil no processo de assistência social em nosso país. Então isso significa que a normatização irá aplicar tanto às instituições públicas, por exemplo, ao CRAS, ao CREAS, que nós já estudamos anteriormente, né? Mas também às instituições privadas, ou seja, aquelas instituições, aqueles organismos da sociedade civil que exerce algum tipo de atividade na assistência social, como nós estudamos anteriormente. Agora, quem normatiza isso é o Conselho Nacional de Assistência Social. Ele ainda vai acompanhar e, preste atenção, fiscalizar. É óbvio, porque se ele normatiza, ele manda, ele fiscaliza para saber se o que ele mandou está sendo cumprido ou não, né? É por isso que ele diz aqui, ó, ele vai fiscalizar o processo de certificação de entidades e organizações de assistência social. Você lembra que uma das regras básicas para ser caracterizado como entidade e organização de assistência social é ter sido aprovado, né,
pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Você lembra disso? Ou seja, se é ele que aprova a criação dessas entidades, essas organizações de assistência social, que está vinculado lá à assistência social realizada pela sociedade civil, se é ele que o faz, é óbvio que ele vai fiscalizar essa certificação. Né? Ele vai fiscalizar para saber se esses organismos, essas organizações, essas entidades estão cumprindo com aquilo que deveria cumprir. Né? Então ele fala fiscalizar o processo de certificação da assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Né? Por quê? Porque eles fazem o cadastro no Ministério e aí aqui ele vai acompanhar para saber se esse cadastro essa certificação está ok ou não dessas entidades, desses organismos de assistência social em nosso país. Aqui ele fala do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, mas sabemos que a partir de 1º de janeiro de 2019 esse ministério não existe mais, então leia aqui Ministério da Cidadania, né? Ministério da Cidadania. Ou simplesmente, né, que é o termo mais coerente, porque aí independentemente se o nome do ministério se muda ou se não muda, né, nós estamos falando do órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação política de assistência social. Né? Então, até 2018, o Ministério do Desenvolvimento Social, de 2019, o Ministério da Cidadania e 2022 não sabemos quem será. Né? Mas é o órgão da administração pública federal responsável por essa coordenação. A lei ela cita o Ministério do Desenvolvimento Social porque as suas alterações, né, foram colocadas no momento que ele existia, né, no momento que ele existia. Se eu fosse o autor da lei, eu não citaria o nome do ministério, porque eu sei que o nome do ministério, responsável por ele, pode mudar. Eu simplesmente colocaria o órgão responsável pela assistência social no âmbito federal. Tá? Então é um ministério, em regra, poderia ser uma secretaria especial da Presidência da República, né? Mas alguém tem que ser responsável pela assistência social. A partir de 2019, Ministério da Cidadania, anteriormente Ministério do Desenvolvimento Social. Então o que ele está falando? Que o Conselho Nacional de Assistência Social ele vai fiscalizar esse processo de certificação dessas entidades. Né? Ele ainda vai apreciar relatório. Óbvio, se é ele que manda, aqueles que exercem a ação de assistência social encaminham os relatórios para quem manda. Então, eles encaminham os relatórios para o conselho. Né? Então, ele vai apreciar esses relatórios anual que conterá a relação. E aqui ele está falando da relação de entidades e organizações de assistência social. Lembra que pode ter ali entidades e organizações de assistência social que nós vimos? Da sociedade civil organizada? Né? Então, tem que ter uma relação. Quem são? Aonde que eles estão? Né? O que eles fazem? Então, você vai ter uma apreciação desse relatório anualmente feito por esse conselho. Né? Então, anualmente eles vão falar, tá, quem são, aonde que estão, o que eles estão fazendo, estão cumprindo as regras, não estão, né? E é por isso que ele vai apreciar esse relatório. Agora, preste atenção. Ele aprecia esse relatório de todas essas entidades e organizações de assistência social para o Brasil inteiro e aí ele vai encaminhar esse relatório, depois de apreciado, aos conselhos de assistência social de nosso país, ou seja, aos conselhos dos estados, aos conselhos dos municípios e aos conselhos do Distrito Federal, que nós já conhecemos eles, vimos na última aula. Né? Ele ainda vai zelar pela efetivação, isso aqui é muito importante, né? Não é ele que manda, não é? Então, em última instância, em último grau, se eu fosse misturar com o Poder Judiciário, eu diria que o Conselho Nacional de Assistência Social é o STF da assistência social brasileira, né? Ou seja, em último grau, ele zela pela efetivação da assistência social. Qual assistência social? Mais especificamente do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Como nós já sabemos, esse Sistema Único de Assistência Social, ele tem duas palavrinhas primordiais que nós não podemos esquecer jamais. Ele é descentralizado e ele é participativo, né? Ou seja, descentralizado. A União tem competências, os estados têm competências, os municípios têm competência, o DF tem competências, né? Mediante a realização dos CRAS, do CREAS, também mediante aí as suas respectivas secretarias
de assistência social, os conselhos de assistência social estadual, municipal, DF, né? E participativo, ou seja, da sociedade civil organizada participando desse processo, mediante criando entidades, organizações de assistência social, participando nos próprios conselhos, que nós vimos que os conselhos são paritários, lembra? Ou seja, metade representantes do governo, metade representantes da sociedade civil organizada, participando das conferências, que vai estar aqui no próximo ponto, né? Essas conferências de assistência social, então também participa essa população, essa sociedade. É por isso que, quando nós falamos Sistema Único de Assistência Social, nós temos que sempre lembrar descentralizado e participativo. Quem zela pela efetivação dessa descentralização e dessa participação é o Conselho Nacional de Assistência Social. Perfeito? E aí, na competência sexta, a gente vai estudar ela com mais calma um pouquinho mais para frente, mas eu preciso aqui comentar o que está aqui na sua competência, que ele fala assim, olha, compete ao Conselho Nacional de Assistência Social convocar ordinariamente a cada 4 anos a Conferência Nacional de Assistência Social. Conferência de Assistência Social. Preste atenção. Quando você escutar a palavra conferência, eu quero que você lembre de um grande evento. Um grande evento, tá? Um grande evento. Um evento que vai acontecer, por exemplo, em aí vai depender de qual conferência, perfeito? Mas é um evento, tá? Então, por exemplo, se é uma conferência municipal, a conferência municipal de, sei lá, na região de Brejinho de Nazaré de Tocantins. Nem sei se Brejinho de Nazaré é municipal, acho que não é não, né? Mas é uma região lá de Tocantins, né? Brejinho de Nazaré. Então, vamos supor que ali naquela região vai ter uma conferência municipal. Então, eles vão para uma escola, para uma sala de aula, e vai fazer uma conferência, um evento, onde que eles, nesse evento, irão discutir propostas para a assistência social do município. Isso é uma conferência municipal. Responsável por ela, o Conselho Municipal de Assistência Social. Este que deve convocá-la pelo menos uma vez a cada 4 anos. Agora, os estados também têm as suas devidas conferências, que é um evento, aí é uma conferência estadual. Aí ela já é maiorzinha, aí já não dá para fazer em uma sala de aula. Aí é necessário, sei lá, ir para um ginásio, por exemplo, né? Aí vai lá no ginásio, é um grande evento, um ginásio, e aí nesse grande evento, nesse ginásio, ou num centro de convenções, alguma coisa assim, né? Terá lá a participação da sociedade civil organizada, do governo, e aí esse evento irão discutir novas propostas para os novos programas de assistência social, para mudar a política ou acrescentar algo à política de assistência social, só que nesse caso do Estado. Né? No Distrito Federal da mesma forma, então no Distrito Federal terá ali a conferência do Distrito Federal de Assistência Social, essa responsabilidade do Conselho de Assistência Social do DF, né? E aí esse vai convocar essa conferência pelo menos uma vez a cada 4 anos, né? Para poder aí essa sociedade civil organizada discutir tal matéria, discutir tal ação. Simples, né? Bastante simples. Porém, todavia, contudo, nós não podemos esquecer, afinal nós estamos falando da competência dela, que existe a Conferência Nacional. Então, se é Conferência Nacional, o único conselho que pode convocar essa Conferência Nacional é o Conselho Nacional de Assistência Social. Cuidado com isso. O examinador vai dizer para você que a Conferência Nacional de Assistência Social é convocada pelo órgão federal da administração da assistência social, ou seja, pelo ministério voltado responsável pela assistência social. E não é. Quem convoca a conferência, quem organiza a Conferência Nacional é o Conselho Nacional de Assistência Social. E essa deve ser feita ordinariamente, ou seja, pelo menos ordinariamente. Pode ter extraordinária? Pode, mas a lei fala ordinariamente uma vez
a cada 4 anos, desde a segunda Conferência Nacional de Assistência Social que ocorreu em 97. A partir daí, o Conselho Nacional de Assistência Social precisa convocar essa Conferência Nacional de Assistência Social uma vez a cada 4 anos. Para quê? Basicamente, o que uma conferência faz? Uma conferência ela faz duas coisas básicas. É isso que eu quero que você lembre sobre conferência no primeiro momento. Uma conferência faz duas coisas básicas. Então vamos lá. Ó. O Conselho Nacional de Assistência Social convoca a Conferência Nacional de Assistência Social. Então eles vão para um grande ginásio, para um grande centro de convenções, né? Sei lá, para um estádio, perfeito? Por quê? Porque é para o Brasil todo, então é muita gente presente. Pelo menos deveria ser. Pelo menos deveria ser. Tá? Aí essa conferência nacional vão para esse local. E o que eles reunidos nesse evento, é um evento, acontece um dia, 2 dias, e aí depois acabou. Né? Acabou o evento, acabou. E aí vai pegar o resultado desse evento. O que eles fazem? Basicamente, eles vão pegar aquilo que foi decidido duas coisas básicas. Primeira, eles vão pegar aquilo que foi decidido na conferência anterior e vai analisar para saber se houve o cumprimento. Se não houve o cumprimento, por que não houve o cumprimento daquelas ações de assistência social? Ou seja, as metas realizadas da conferência anterior, as metas decididas na conferência anterior. A partir do momento que você analisa essas metas da conferência anterior, né, você agora faz a segunda coisa, que é o quê? Amém, Senhor, isso mesmo. Propor novas metas, propor ações para nova política de assistência social. Então você analisa o passado, né, para você propor novas ações. E isso deve ser feito pelo menos uma vez a cada 4 anos, né, porque essa Conferência Nacional de Assistência Social acontece uma vez a cada 4 anos e ordinariamente quem a convoca é o Conselho Nacional de Assistência Social. Entendemos? Beleza? Tranquilo? Então falou em conferência, o grande evento a cada 4 anos, beleza, tal. Ah, então a conferência é permanente? É óbvio que não. O conselho é permanente, a conferência não. Né? A conferência não acontece só a cada 4 anos? Como que isso é permanente? Né? O conselho é permanente, a conferência não. Perfeito isso? Tá? Então a conferência é um evento convocado ali e quem convoca a conferência nacional, preste atenção que a gente está falando da nacional, é o Conselho Nacional de Assistência Social. Se for estadual, é o Conselho Estadual, mas aí você vai ter regras no estado estabelecendo isso, regras essas que nós não vamos estudar aqui, porque afinal o edital está falando sobre o Conselho Nacional, não está falando sobre o Conselho Estadual de Minas Gerais, ele está falando sobre o Conselho Nacional. Você tem que saber que o Conselho Estadual de Minas Gerais existe e ele tem as suas competências no âmbito estadual. Beleza, mas aqui a gente está falando do Conselho Nacional, então esse só convoca o Conselho Nacional de Assistência Social. Por que eu estou falando isso? Porque se o examinador tira a palavra nacional, fala assim, o Conselho Nacional de Assistência Social convoca as conferências de assistência social a cada 4 anos ordinariamente. O item está? Isso, errado, porque ele não convoca as conferências de assistência social, ele convoca a Conferência Nacional de Assistência Social ordinariamente a cada 4 anos. Ai, ai. Beleza? Entendemos? Bom demais. Vamos voltar aqui às devidas competências. Né? O Conselho Nacional ele ainda vai apreciar e aprovar a proposta orçamentária. Aqui eu quero que você volte aqui em mim, porque eu preciso comentar uma coisa com você. Administração financeira orçamentária. Administração financeira orçamentária. Existe uma regra em nosso país, na maior parte a gente chama de AFO, Administração Financeira Orçamentária, que fala sobre as condições de orçamento em nosso país. E basicamente ela também é descentralizada, ou seja, a União tem o seu próprio orçamento, o Estado tem o seu, o município tem o seu e o DF tem o seu. Beleza isso? Ok. E aí esse orçamento ele é descentralizado, ainda é desconcentrado em relação aos poderes. Isso significa o seguinte, que o Poder Executivo tem o seu próprio orçamento, que o Poder Judiciário tem o seu orçamento, que o Poder Legislativo tem o seu orçamento e o Ministério Público tem o seu orçamento.
Perfeito? Isso aí na União, Estados, Município, DF. Beleza. Né? Agora, como é que é feito esse orçamento? Preste atenção. A gente está falando de assistência social, então nós estamos falando do Poder Executivo. Então, basicamente, funciona da seguinte maneira. Né? O Conselho Nacional de Assistência Social, o que ele aprova, preste atenção, o que ele aprova em relação a esse orçamento é a proposta orçamentária. Anote esse termo, ou melhor, sublinhe esse termo, dá destaque a esse termo. Ele aprova a proposta orçamentária. Ele não aprova o orçamento, porque o orçamento ele é aprovado pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo aprova o orçamento de todos os poderes, inclusive do dele. Então, o Conselho, ele aprova a proposta. Essa proposta do Conselho, né, ela vai parar juntamente com as propostas de todo o Poder Executivo, junto ao Ministério responsável pelo orçamento, né? Até então era o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a partir de 2019 será o Ministério da Economia. Esse ministério, por sua vez, vai organizar essa proposta única de todo o Poder Executivo, né? Que também recebe ali, resumidamente, do Legislativo, do Judiciário, as propostas, né? E do Ministério Público, e aí ele vai pegar isso e encaminhar ao Presidente da República, que vai encaminhar ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai aprovar ela ao final do ano na Lei Orçamentária Anual. Então, quem aprova o orçamento do Brasil inteiro, né, é o Poder Legislativo. Se é de âmbito nacional, é o Poder Legislativo Nacional, o Congresso Nacional. Se é no Estado, o Poder Estadual, né, a Câmara Legislativa lá do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado. Se é do DF, é a Câmara Legislativa do DF. Se é do município, é a Câmara de Vereadores. Mas o Poder Legislativo que aprova. Então, preste atenção. O examinador, ele troca muito facilmente esse termo. Ele vai dizer, olha, o Conselho Nacional de Assistência Social aprova o orçamento de assistência social para o Brasil. Óbvio que o item está errado, porque ele não aprova nada. Ele aprova a proposta. Então, isso significa que não é nem o Conselho que propõe. Entendeu? O Conselho nem propõe. Não é função do Conselho propor. É função do Conselho aprovar a proposta. Então, quem é que propõe? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quem propõe é o órgão responsável da Administração Pública Federal pela assistência social, ou seja, o Ministério responsável, atualmente o Ministério, então, da Cidadania, a partir de 2019. É esse que propõe. Preste atenção. Então, o Ministério propõe o orçamento. Aí essa proposta é encaminhada ao Conselho Nacional de Assistência Social, que aprova. Aí, aprovando, volta ao Ministério, que manda para o Ministério da Economia, que por sua vez manda ao Presidente da República, e manda para o Congresso, e o Congresso aprova. Então, aqui o Conselho está aprovando. Quem encaminha ele para fins de aprovação? O órgão responsável da Administração Pública Federal de Assistência Social, ou seja, o respectivo Ministério. Perfeito? Bom demais. Olha lá. Então, olha bem, ele está aprovando a proposta. Olha que ele diz ainda, a ser encaminhada por quem? Pelo órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Ou seja, o Ministério da Cidadania, antigo MDS, Ministério do Desenvolvimento Social. É este que aprecia e aprova, esse que encaminha a proposta orçamentária, não é o orçamento, é a proposta, para fins de aprovação do Conselho. Então, o Conselho aprova a proposta orçamentária que o órgão da Administração Pública Federal encaminhou para ele, e este, por sua vez, ele aprova e aí vai encaminhar lá, como eu disse, dentro da Administração Financeira Orçamentária, até chegar no Congresso Nacional para fim de aprovação na Lei Orçamentária Anual. Sempre de acordo com a Lei de Diretriz Orçamentária. Como eu sei que você conhece muito bem a Administração Financeira Orçamentária, não irei entrar nesse mérito nesse momento. Beleza? Então ele aprecia e aprova a proposta orçamentária. Ele ainda vai aprovar critérios de transferência de recursos. Preste atenção que ele está aprovando, preste atenção aqui na palavra, critérios. O Conselho Nacional está estabelecendo os critérios. Ele não é ele que está aprovando a transferência de recurso em si. Ele está aprovando os critérios, como que essa transferência será realizada.
Então ele vai criar um documento, aprovar um documento dizendo a transferência de recursos, recursos a gente está falando de dinheiro então, né? A transferência do money, do dinheiro, para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal será aprovada mediante o nosso critérios. E esses critérios devem ser levados em consideração algumas coisas, entre elas a regionalização e a equitativa, né? Mais equitativa, regionalização mais equitativa. Ou seja, deve levar em consideração ali população, renda per capita, mortalidade infantil, concentração de renda, né? Repasse de recursos para entidades e organizações de assistência social, né? Sem diretriz daquele estabelecido na lei de diretriz orçamentária, ou seja, sem ser contrária ao que foi estabelecido na LDO, né, que é uma lei orçamentária. Perfeito? Então, basicamente, ele está dizendo, olha, nós vamos aprovar os critérios dessas transferências de recursos do money para os estados federal e município. E aqui, eu preciso que você perceba uma coisa, que é o seguinte. Lembre-se disso. O maior ajuda o menor. Essa frase é importante. O maior ajuda o menor. Então isso significa que quem é maior entre os entes federados brasileiros? A União. Então a União vai ajudar os estados, os municípios e o DF. Perfeito? Tá? Porém, em um estado também tem municípios. Quem é maior entre estado e municípios? Estado. Então isso significa que os estados irão ajudar os municípios. O maior ajuda o menor. Então, a União, que recebe recursos, e é quem recebe mais recursos econômicos junto à Seguridade Social brasileira, né? Vai pegar, que já estudamos o que é essa Seguridade Social lá atrás, né? Vai pegar esses recursos, parte desses recursos da Seguridade será para a Previdência, Saúde e Assistência Social, parte desses recursos vai ficar com a União e outra parte ela vai distribuir aos estados, municípios e ao Distrito Federal. É por isso que ele está falando, olha, eu vou estabelecer essas diretrizes, como isso será realizado. Isso é uma competência do Conselho Nacional de Assistência Social. Ele ainda vai acompanhar, Conselho Nacional, ele ainda vai acompanhar e avaliar a gestão desses recursos, bem como os ganhos sociais. Amados, isso aqui é uma das coisas mais importantes de assistência social. Né? Se você não tem ganho social, me desculpe. Isso não é assistência social, isso é assistencialismo. E assistencialismo nós não podemos aceitar de forma alguma. A gestão dos recursos tem que ter ganhos sociais. As pessoas precisam sair abaixo da linha da pobreza. As pessoas precisam ter condições socioeconômicas de viver, de se auto-manter economicamente e socialmente. Então, ele acompanha e avalia a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais desses recursos. Porque avaliar a gestão dos recursos e não ter ali o ganho social em relação a isso, alguma coisa está de errado. Seja uma questão gerencial que pode ser corrigida, ou seja, uma intenção negativa sobre o processo econômico de assistência social. E isso gera assistencialismo, que é péssimo para uma sociedade, né? Então, por conta disso, ele acompanha e avalia essa gestão de recursos, bem como os ganhos sociais. Ele ainda vai, novamente, estabelecer as diretrizes, criar regras. O Conselho Nacional vai criar regras. E apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais. Então ele está aprovando novamente, ou seja, criando regras para aprovando, né, os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social. Do Fundo Nacional de Assistência Social. É interessante, né? Sistema Único de Assistência Social. Lei Orgânica de Assistência Social. Conselho Nacional de Assistência Social. Política Nacional de Assistência Social. Programa Nacional de Assistência Social. Fundo Nacional de Assistência Social. É coisa demais! Mas você já sabe do que eu estou falando. Quando eu falo do sistema, você entende que é um sistema todo. Quando eu falo de um conselho, você sabe que é quem manda, um colegiado e tal. Né? Quando eu falo de uma política, é a nossa intenção sobre essa assistência. Quando eu falo de programa de assistência social, eu estou falando de um conjunto de ações para a realização dessa política de assistência social. E quando eu falo do Fundo Nacional de Assistência Social, eu estou falando de uma conta bancária. Entendemos? O Fundo Nacional de Assistência Social é nada mais nada menos
do que o local aonde o dinheiro de assistência social está. Então, da mesma forma como todos os outros elementos, nós temos o Fundo Nacional, nós temos os fundos estaduais, nós temos os fundos municipais e nós temos o Fundo de Assistência Social do Distrito Federal. É uma conta bancária onde é colocado o dinheiro de assistência social. Dinheiro colocado por quem? Né? Da União, o Fundo Nacional é colocado pela União. Um fundo estadual é colocado pelo Estado e pela União. A União transfere parte desses recursos para o fundo estadual. Né? Minas Gerais recebe da União e Minas Gerais coloca no fundo dele. O Rio de Janeiro recebe da União e coloca no fundo dele. O municipal, ele vai colocar, o próprio município vai colocar dinheiro nele, no fundo municipal. O Estado, onde aquele município faz parte, coloca também. Né? O Estado coloca também e a União coloca também. Né? Por isso que a gente fala de uma descentralização. Né? É por isso que a gente pode falar, inclusive, de uma transferência fundo a fundo. Ou seja, o fundo da União transfere diretamente para o fundo municipal. Então, se eu pego, sei lá, o município de Lusiânia, Goiás. Né? O município de Lusiânia, Goiás tem um conselho municipal de assistência social que é responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social, que é uma conta bancária onde que tem o dinheiro da assistência social para ser aplicado no município de Lusiânia. Quem coloca dinheiro nesse fundo? Quem coloca dinheiro nesse fundo? O próprio município de Lusiânia tem que colocar dinheiro nesse fundo, o estado do Goiás tem que colocar dinheiro nesse fundo e a União tem que colocar dinheiro nesse fundo. Porque eu disse, o maior ajuda o menor, inclusive com questões econômicas que são extremamente importantes. Perfeito isso? Aqui nós estamos falando nas competências do Fundo Nacional de Assistência Social. Né? Quem é responsável pelo Fundo Nacional de Assistência Social, obviamente, é o Conselho Nacional de Assistência Social. Então é ele que estabelece ali os planos anuais e planos plurianuais de como será realizado o gasto desse dinheiro desse fundo. Não é ele que gasta, não é o Conselho que gasta, porque o Conselho não é executor. Quem é executor? O órgão da administração pública federal direta responsável pela assistência social, ou seja, o Ministério. É o Ministério que gasta. Né? Mas quem aprova, quem organiza como que esse gasto será realizado em relação ao Fundo Nacional é o Conselho Nacional de Assistência Social. É ele que realiza essa demanda, é ele que exerce tal mecanismo. Beleza? Tranquilo? De boa? E aí o mesmo se aplica aos estados, municípios e DF. Né? Eu repito isso porque eu quero muito que você lembre que o processo é descentralizado. Então isso quer dizer que vai ter fundo estadual, fundo municipal, fundo do DF, e aí você terá ali os municípios, os conselhos respectivos responsáveis por eles também. Perfeito? Então a competência ela tem essa demanda. Beleza. Olha lá. Então ele estabelece diretriz e aprova os programas anuais e plurianuais. Anuais, cada ano, plurianual a cada 4 anos. Afinal, nós sabemos que as conferências são a cada 4 anos. Então, mediante as metas estabelecidas numa conferência, né, que foi convocada pelo próprio Conselho Nacional, ele estabelece o seu plano plurianual. Depois que ele estabelece o seu plano plurianual, aí ele vai estabelecendo os planos anuais para se fazer cumprir o seu planejamento plurianual em relação ao dinheiro que será gasto nessa assistência social, ou seja, mediante aí ao dinheiro que será gasto pelo Fundo Nacional de Assistência Social. O 12, nós temos que abrir o leque e voltar na aula anterior. A aula anterior lá atrás. Nós vimos que existe um tal, a Constituição Federal determina uma tal Seguridade Social, lembra? Quem é que compõe essa Seguridade Social? Isso mesmo, a Previdência, a Saúde e a Assistência Social. Sabia que essa Seguridade Social tem um Conselho Nacional? Um Conselho Nacional da Seguridade Social, ou seja, responsável por atender as 3 áreas, as 3 espécies dessa Seguridade Social. Então isso significa que dentro desse Conselho Nacional de Seguridade Social, nós teremos, em regra geral, representantes voltados aí da saúde, representantes voltados da Previdência e, obviamente, representante voltado da assistência social. Aqui é muito simples. O que ele está dizendo é o seguinte, olha,
quem indica o representante do Conselho Nacional de Assistência Social? Esse conselho que nós estamos estudando. Então, dentro do Conselho Nacional de Assistência Social, terá um deles que irá atuar junto ao Conselho Nacional de Seguridade Social. Quem indica? Um dos membros do Conselho Nacional de Assistência Social, um dos 18. Lembra que o Conselho tem 18 membros? Beleza? Então, quem indica um dos 18 membros do Conselho Nacional de Assistência Social para compor o Conselho Nacional de Seguridade Social, que é um outro conselho, é o próprio conselho. Então, é o Conselho Nacional de Assistência Social que indica um dos seus membros para compor o Conselho Nacional de Seguridade Social. Tá? Quando você lê despercebido, parece que ele está falando a mesma coisa, porque aqui você lê assistência, aqui você lê seguridade, só que você não prestou atenção nas palavras e acha que ele está falando a mesma coisa, misturando tudo. Não, mas seguridade social é uma coisa, assistência social é outra coisa, lembre-se disso. Tá? Então é o Conselho Nacional de Assistência indicando alguém para o Conselho Nacional da Seguridade Social. Tá? Alguém nacional da Seguridade Social. Ele ainda vai elaborar e aprovar o seu regimento interno, né? Ele elabora e aprova o seu regimento interno, ou seja, o regimento interno, a norma interna corporis do próprio conselho. Ele aprova e faz isso. O conselho ainda vai divulgar no Diário Oficial da União todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social. Amados, basicamente princípio da publicidade. Você estudou isso no direito administrativo. Princípio da publicidade, a divulgação, ela tem que ser aberta. Aonde que nós divulgamos em âmbito da federal? Diário Oficial da União, é o Poder Executivo, divulga no Diário Oficial da União. Então, basicamente, estou dizendo, o Conselho vai divulgar todas as suas decisões. Significa que para entrar em vigor uma resolução do Conselho, tem que passar no Diário Oficial da União. Óbvio, você sabe disso, regra básica. Para que uma decisão deliberativa entre em vigor, é necessário que passe pela publicação. E é onde que se publica no Diário Oficial da União. Né? Então ele vai publicar todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional. Eu quero saber, né? Quanto que foi gasto, quanto que tem ainda na conta em relação ao Fundo Nacional de Assistência Social. Né? E ainda vai divulgar os seus respectivos pareceres dados aí pelo Conselho. Tudo no Diário Oficial da União, quem divulga é o respectivo Conselho. Essas são as competências do Conselho Nacional de Assistência Social, bastante simples. Né? É óbvio que a gente tem que abrir um pouquinho o leque para entender exatamente tudo que aqui está dizendo, mas eu acho que ficou um pouquinho claro. E aí nós saímos das competências do Conselho Nacional de Assistência Social. E aí nós entramos nas competências do órgão da administração pública federal responsável pela política nacional de assistência social, ou seja, o Ministério. Preste atenção no que eu vou falar agora. Divide et impera. Divide et impera. Ou seja, dividir para dominar. Essa é uma técnica política muito antiga, ainda realizada por Roma, né? Por Roma, na conquista da Gália Cisalpina contra os celtas e os gauleuses. César utilizou essa técnica de guerra, né? Divide et impera, dividir para dominar. Ele dividiu lá os gauleus, a região atual da França, tá? Dividiu ali os bárbaros, tá? Dividiu eles, fazendo eles entrarem em guerras entre eles, e aí ele foi conquistando um a um, conquistando assim toda a Gália. Né? É uma técnica muito importante, politicamente no Brasil ela é muito utilizada, né? Muitas pessoas envolvidas com política claramente dividem para dominar, então dividem a sociedade para o processo de dominação dessa sociedade por partes. Né? Mas essa técnica ela é muito importante quando nós estamos estudando para concurso público. Muito importante. Né? Ao meu ver, é uma das formas mais importantes de compreensão das legislações e fazer com que você acerte as questões da sua prova. Por que eu estou dizendo isso? Pelo motivo simples. Nós estamos estudando as competências. Nós encerramos as competências do Conselho Nacional de Assistência Social.
Agora nós vamos começar outras competências. Dividir para dominar. Eu dividi o conselho. Fechamos as competências do conselho. Fecha o clique, fecha a caixa do conselho na sua mente, né? E fala assim, tá fechado esse negócio. Conselho foi. Agora eu vou abrir uma outra informação. Agora nós vamos dominar uma outra parte. Porque se você não fizer isso, você vai achar, você vai acreditar que o processo da lei está só repetindo informações. Coisa que não é verdade, né? O que ele faz é, ele cita o conselho e depois ele cita o órgão da administração pública federal responsável pela política nacional de assistência social, ou seja, o ministério. Quando ele faz isso, ele está dividindo. Então, se ele divide, o que você precisa fazer é dominar parte a parte. Você dominou agora o conselho. Agora você vai dominar o órgão responsável por essa política. Depois vai dominar as competências da União, depois dos estados e depois dos municípios. Então, separa bem essas informações para que você não misture elas primordialmente na hora da prova. Então, conselho foi, agora, órgão da administração pública federal. Beleza. Olha lá. Compete aos órgãos da administração pública federal responsável pela coordenação da política nacional, ou seja, o Ministério. O que compete a esse? Como o nome diz, ele é o órgão responsável pela coordenação. Então é óbvio que ele vai coordenar. Ele coordena as ações do campo da assistência social. Ele coordena. Aquilo que o conselho deliberou, né, esse órgão ele faz cumprir. Ele faz cumprir coordenando isso. Coordenando isso. Pergunta, quem é que manda? É o conselho. Então, se é o conselho que manda, esse órgão propõe ao conselho. Já que ele não tem poder decisório, ele propõe a quem tem, e quem tem é o Conselho. Então ele propõe ao Conselho Nacional de Assistência Social questões voltadas para a Política Nacional de Assistência Social. Suas normas gerais, como critérios de prioridade e elegibilidade, além de padrões de qualidade, prestação de benefícios, serviços, programas e projetos. Basicamente você tem que entender, olha, se ele não manda, ele executa e tem alguém que manda, é óbvio que ele vai propor a quem manda as questões que ele deseja fazer cumprir sobre a Política Nacional de Assistência Social. Então ele propõe. Ele ainda vai prover recursos para o pagamento dos benefícios de prestação continuada. O BPC. Benefícios de prestação continuada. Aquele oferecido ao idoso, à pessoa com deficiência, que não tem condições econômicas de se manter ou mantidos pela sua própria família. É ele que provê os recursos. Traduzindo, lá no Fundo Nacional de Assistência Social vai ter dinheiro voltado para isso. Aí o Conselho Nacional, ele deliberou sobre como que aquele dinheiro será gasto, e aí o órgão executor, que é o Ministério, ele vai executar isso provendo esse benefício de prestação continuada. Simples. Então ele provém os recursos, o dinheiro voltado para isso. Não é ele que aprova, não é ele que estabelece as diretrizes, ele não faz nada disso. Ele só pega as diretrizes estabelecidas pelo conselho e ele vai prover tal recurso. Olha bem, ele ainda vai elaborar e encaminhar a proposta orçamentária. Você já sabe disso. Ele elabora a proposta orçamentária. Essa proposta orçamentária é encaminhada para fins de aprovação ao Conselho Nacional de Assistência Social. Nós vimos isso lá nas competências, Então, ele elabora a proposta que é encaminhada ao Conselho, E aí o Conselho, aprovando ela, ele encaminha essa proposta ao Ministério da Economia, Hoje, atualmente, o Ministério da Economia, com os demais órgãos da Seguridade Social, ou seja, com os órgãos responsáveis pela Previdência e Assistência e Saúde, Previdência, Assistência e Saúde. Perfeito? Porque a Constituição é clara, mas traduzindo, a Constituição fala que o orçamento da Seguridade Social é feito em conjunto. É isso que a Constituição diz. O que ele está falando é cumprir o que a Constituição Federal diz. Então ele elabora e encaminha a proposta orçamentária dessa assistência social para a Seguridade Social. Preste atenção que o Ministério aqui, o órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, ele não está aprovando.
olha os verbos, elaborar, encaminhar. Em nenhum momento ele está aprovando a proposta, porque quem aprova a proposta é o Conselho Nacional. Ele só elabora e encaminha. Perfeito? Ele elabora e encaminha. Novamente, ele manda? Não, ele executa. Então, ele vai propor os critérios de transferência desses recursos econômicos em assistência social. Ele propõe. Propõe para quem? Resposta: ao Conselho Nacional de Assistência Social. Ele propõe. Ele não delibera. Quem delibera é o Conselho. Tá? Depois que propôs, foi aprovado pelo Conselho, aí sim ele procede à transferência. Por quê? Porque ele é o órgão executor. Então, ele não delibera, mas ele executa. Então, ele vai proceder à transferência desses recursos, né, destinados à assistência social. Proceder recursos amados. Por exemplo, do Fundo Nacional de Assistência Social para os fundos estaduais, para os fundos municipais, para o fundo do Distrito Federal, né? Transferência de recursos voltados para um determinado programa, de um determinado benefício de assistência social. Então, ele procede à transferência, né? Ele executa isso, né? Ele ainda encaminha a apreciação. É óbvio, se ele não decide, ele tem que encaminhar essa apreciação, né? Se ele não é o órgão maior, né, ele encaminha essa apreciação ao Conselho Nacional do que ele fez. Né? Não é ele que executa? Então ele tem que prestar contas. Aí ele presta contas a quem? Ao Conselho Nacional de Assistência Social. Então ele encaminha a apreciação de relatórios trimestrais e anuais de suas atividades e de realização financeira dos recursos ao Conselho Nacional de Assistência Social. Perfeito isso? Então ele executa e encaminha ali para relatório tanto trimestral quanto anual para o conselho específico. Ele vai prestar assessoramento técnico aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, entidades e organizações de assistência social. Bastante tranquilo. Assessoramento técnico. É óbvio que o Ministério vai prestar assessoramento técnico aos estados, o maior ajuda o menor, lembra? O maior ajuda o menor, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Aos estados, ao Distrito Federal e ao município. Todos menores do que ele. Então ele vai assessorar isso. Formular política para qualificação sistemática e continuada, bem importante também, né? Formular política para qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social. Por muito tempo, a assistência social ela foi meio que deixada a Deus dará, né? Nos últimos anos, primordialmente aí no governo do PT, houve sim um aumento na qualificação sistemática e continuada de recursos humanos na assistência social. Perfeito? E aí, aqui a lei vai dizer, olha, é necessário que o Ministério faça isso. E o governo do PT aumentou isso, fez isso acontecer sim, né? E eu espero que o governo Jair Bolsonaro continue aumentando essa qualificação sistemática e continuada de recursos humanos, né? Eu gosto dessa ideia de uma qualificação sistemática. Afinal, é uma determinação constitucional a assistência social e é um direito social extremamente importante, aonde que atende aquele que mais necessita. Né? Sendo assim, é necessário sim você ter uma qualificação sistemática e continuada. E aí quem formula essa política, né, para isso é o Ministério, é o órgão responsável, perfeito? Tá? Ele que vai dizer como que será feita essa qualificação sistemática e continuada de recursos humanos em nosso país. Eu concordo que o PT aumentou bastante, eu iria fazer algumas mudanças, né, se fosse minha competência, coisa que não é, algumas mudanças nesse sistema de qualificação sistemática e continuada, né, mas foi feito sim pelo PT tais ações e é necessário ser ampliada sempre, sempre, sempre. Beleza, ainda é competência do Ministério desenvolver estudos e pesquisas, muito importante esse, amados. Uai, não é ele que é o órgão executor? Não é ele que propõe as matérias para o conselho? Como é que ele vai executar se ele não tiver pesquisa, se ele não tiver informação? Como é que ele vai executar? Como é que ele vai propor alguma coisa ao conselho se ele não tiver pesquisa, se ele não tiver informação? Esses estudos e pesquisas, nós temos vários elementos voltados para eles, né? Desde aí a questão dos sistemas
informatizados, né, como por exemplo o CAD único, né, que é um sistema informatizado que nós passamos a ter informações digitalizadas sobre quem está sendo atendido pela assistência social, primordialmente na atenção básica, né, que nos vai dar um mapeamento para poder estudar e fazer pesquisas ali referente a essas ações e a partir daí, né, ver quais são as verdadeiras necessidades e formular proposições para essa área de atuação. Perfeito? Então, é competência do órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, desenvolver estudos e pesquisas na sua área. Bem importante eles. Tá? Também é responsável coordenar e manter atualizado, obviamente que eu acabei de falar, manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social. Por quê? Porque quando eu mantenho atualizado esse sistema de cadastro, é óbvio, de entidades e organizações de assistência social, é óbvio que isso vai ajudar nos estudos, vai ajudar nas pesquisas, né? Eu vou saber exatamente quem está onde, quem está atuando com o quê. Então, manter atualizado. Lembrando que esse sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social é encaminhado ao Conselho Nacional de Assistência Social, que fiscaliza. Lembra lá? Compete ao Conselho Nacional. Voltando ao Conselho. Abre a caixa do Conselho aí. Voltando ao Conselho. Compete ao Conselho fiscalizar, né, ali o cadastro sobre as entidades e organizações de assistência social. Lembra? Então, aqui ele está. Agora, voltando ao Ministério. Ele vai coordenar e manter essa atualização. Afinal, o Conselho vai fiscalizar isso. Perfeito? Tá? Em articulação com os estados, os municípios do Distrito Federal. Afinal, o processo é descentralizado, né? Então, em articulação com os estados, os municípios do Distrito Federal. Ainda compete ao Ministério articular-se com os órgãos responsáveis pela política de saúde e previdência social. Seguridade Social, lembra, amados? Lembra? Então, Seguridade Social trabalha junto, assistência, saúde e previdência social. Então, isso significa que eles vão ter que trabalhar em conjunto tal ação, né? Em conjunto tal ação. Então, atualmente, se a gente fosse citar os ministérios aí do próximo governo, nós estamos falando, então, responsável pela saúde, Ministério da Saúde. Responsável pela assistência social, que é de quem nós estamos falando aqui, Ministério da Cidadania. Responsável pela Previdência, Ministério da Economia. Perfeito? Então ele vai articular com esses demais órgãos. E aí demais órgãos você pode encaixar INSS, você pode colocar ali o Conselho Nacional de Saúde, porque são todos órgãos voltados aí para a Seguridade Social. Então, basicamente, ele articula com eles, bem como os demais responsáveis pela política socioeconômica setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas. Né? Sempre melhorar o atendimento às necessidades básicas. Então, articular com esses órgãos para tal fim. Ele ainda vai expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social. Amados, expedir os atos normativos necessários à gestão, de acordo com as diretrizes, preste atenção, ó, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Então, pergunta, quem estabelece as diretrizes do Fundo Nacional de Assistência Social? Resposta, Conselho Nacional de Assistência Social. Quem executa essas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional? O Ministério, o órgão do Poder Público Federal responsável pela política, pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Perfeito? Então, quando ele fala expedir atos normativos necessários à gestão do fundo, ele não está estabelecendo norma sobre o fundo. Ele está estabelecendo norma sobre a gestão desse fundo. A gestão é uma coisa e o fundo em si é outra. Ele está dizendo como que isso será feito. E ele só pode fazer como que isso será feito depois do que ele pode ser feito. Quem estabelece o que pode ser feito com o fundo é o conselho, as diretrizes. As diretrizes. Perfeito? É as diretrizes que estabelece o que pode ser feito. Agora, como será feito depois do que pode ser feito? Aí sim, ele cria ali uma instrução normativa, um ato normativo, uma instrução normativa. Como é o Ministério, pode ser um decreto, pode ser uma portaria, mas ao meu ver, o mais coerente seria uma instrução
normativa sobre essa demanda, né? Uma instrução normativa sobre isso. Então ele vai expedir os atos normativos necessários à gestão do fundo, de acordo com a diretriz estabelecida pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Perfeito? Então quem estabelece a diretriz? O Conselho. Ele está estabelecendo aqui, expedindo um ato normativo. Como que isso será feito? Respeitando o que o Conselho estabeleceu. Ele elabora e submete ao Conselho Nacional os programas anuais e plurianuais de aplicação de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Ou seja, ele elabora o plano anual e o plano plurianual. Mas quem aprova é o Conselho Nacional de Assistência Social. Lembre disso. Ele não tem poder de aprovar. Então ele elabora e encaminha ao Conselho. Esse, por sua vez, aprova esses planos aí, tanto os plurianuais quanto os anuais, né? Fazendo cumprir ali a Lei de Diretriz Orçamentária Brasileira e assim por diante. Beleza isso? Tranquilo? Dentro desse rol aqui, tem um parágrafo único nesse artigo que ele complementa algumas informações, mas basicamente o que eu quero que você entenda é o seguinte, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, que aquilo que está no inciso 12, vamos a ele, articular-se com os órgãos responsáveis pela política de saúde e previdência social, bem como os demais responsáveis pela política visando a elevação do patamar mínimo de atendimento à previdência social. Ele vai dizer, olha, no campo da saúde, cadê? Aqui. No campo da saúde, né, já existe um princípio básico do Sistema Único de Saúde, do SUS, chamado ali princípio da integralidade, ou uma diretriz na própria Constituição Federal que diz que a saúde em nosso país ela é integral. Então isso significa que haverá atenção integral à saúde, independentemente de conversa entre assistência social, previdência social e saúde. Independentemente se o cara comprova o domicílio do seu cadastro único, né? No Sistema Único de Assistência Social, Sistema Único de Saúde, né? Eles colocaram aqui na lei orgânica uma coisa que, ao meu ver, deveria estar lá no SUS, né? Não aqui na lei orgânica de assistência social. Mas eles colocaram aqui, tá tudo bem. Basicamente ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho um cadastro no SUS, ótimo. Para que eu seja atendido, eu tenho que apresentar o número do meu cadastro? A resposta é não. Não. Perfeito? Tudo bem que quando eu falo em uma atenção básica, eles vão me pedir, eu vou apresentar. Agora, se eu estou falando de uma situação emergencial, né, uma situação onde que não dá tempo de ir buscar o cartão do SUS, por exemplo, eles têm que me atender. Perfeito isso? Tranquilo? Então eu não tenho que nem provar meu domicílio, nem provar a minha inscrição no SUS para ser atendido na saúde. É só um adentro, está na lei, comentei aqui rapidamente, mas está na lei orgânica da assistência social. Beleza? Depois que nós vimos essa competência, nós vamos ver agora a competência da União. Nós vamos ver ainda as competências dos estados. Nós vamos ver ainda as competências dos municípios. E nós vamos ver ainda as competências do Distrito Federal. Temos que conhecer essas competências. Temos que conhecer. Lembre-se, o maior ajuda o menor. Quem é maior de todos? A União. A União. Preste atenção. Quando eu falo sobre o Conselho Nacional de Assistência Social e quando eu falo sobre o órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação de assistência social, da política de assistência social, é óbvio que eu estou falando de instituições que estão na União. Então, quando eu falo em competências da União, é óbvio que acrescenta aí as competências do Conselho Nacional e as competências do Ministério. O que o Conselho faz é competência da União. O que o Ministério faz é competência da União. Isso é óbvio. Né? Porque ambas estruturas estão na União. Ambas estruturas estão na União. Beleza isso? Tá? Porém, a lei ela vai estabelecer alguns pontos específicos voltados aí para a própria União, de certa forma, né? Sem citar esses conselhos ou citando eles, mas basicamente está dizendo o seguinte, olha, a União
ela tem algumas competências típicas dela, como, por exemplo, benefício de prestação continuada. Mas, além disso, ela tem outras competências que ela vai ajudar os outros, ou seja, os menores. Então, ela vai ajudar os estados, os municípios e ao DF. De boa isso, né? Vamos às competências dela para a gente ver pontualmente. Então, compete à União. Olha bem, responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada. Prestação continuada, União, né? A gente está falando aqui concessão e manutenção desses benefícios de prestação continuada é competência da União. Aquele benefício oferecido à pessoa idosa ou à pessoa com deficiência que não tem condições de se manter economicamente nem ser mantidos pela sua família, né? Então, os benefícios de prestação continuada é da União. É ela que faz a concessão e a manutenção desses benefícios. Perfeito isso? Tá? Simples assim. Ela concede e mantém esses benefícios. Ok. Ela ainda vai, confinanciar. Então, ela vai colocar dinheiro. Mas não é ela que faz isso somente. Ela não faz isso só. Ela confinancia. Então, isso significa que outros entes, como os estados, os municípios, o DF, também irão colocar dinheiro. Tá? Confinanciar por meio de transferência automática, fundo a fundo, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito nacional. Então, ela vai transferir automaticamente dinheiro, confinanciar dinheiro para programas de assistência social. Por exemplo, o município tal está fazendo um programa de assistência social. A União vai cofinanciar esse dinheiro, caminhando dinheiro para ele. Transferência automática. Fundo a fundo. Sai do Fundo Nacional, né, para o Fundo Municipal de Assistência Social. Então, ele confinancia. Ele ainda vai atender em conjunto, maior ajuda o menor, né? Em conjunto com os estados, as ações de assistência de caráter emergencial. Amados, é de caráter emergencial? A União atende, mas ela atende em conjunto com o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Preste atenção nisso, que isso vai se repetir nos estados, né, no município e no DF, só que com alguma diferença básica. Tá? Mas aqui está falando, ele atende em caráter emergencial. A União atende em caráter emergencial. Só que ela atende em conjunto com os estados, federal e município. Bastante simples. A União ainda vai realizar um monitoramento e avaliação da política de assistência social. Aqui é óbvio que ela faz isso em âmbito Brasil, né? Ela faz isso para o Brasil todo, é a União, né? E assessorar. Enquanto faz isso, ainda assessora os estados, federais, os municípios para o seu respectivo desenvolvimento, né? O maior ajuda o menor. No artigo 12A, ainda fala sobre a União, só que fala sobre um assunto específico, né, dentro das competências da União, que é sobre um tal de Índice de Gestão Descentralizada, o IGD, do Sistema Único de Assistência Social. Nós vimos que a competência do órgão da gestão federal, da coordenação da Política Nacional de Assistência Social, ou seja, o Ministério, fazer estudos e pesquisas. Entre uma das principais fontes de estudo e pesquisa que o Ministério pode ter é esse tal Índice de Gestão Descentralizada. Como o nome diz, é um índice de gestão descentralizada, ou seja, terá a participação dos estados e dos municípios do DF. Né? O que aqui basicamente está dizendo o seguinte, olha, que é competência da União apoiar financeiramente o aprimoramento dessa gestão descentralizada, tanto dos serviços, programas, projetos e benefícios, por meio do Índice de Gestão Descentralizada. Então, ela apoia financeiramente o aprimoramento dos serviços, nós vamos ver com mais calma, dos programas, nós vamos ver com mais calma um pouquinho mais para frente, dos projetos também vamos ver com um pouquinho mais calma mais para frente, e dos benefícios também vamos ver com mais calma um pouquinho mais para frente, né? De assistência social, por meio do seu Índice de Gestão Descentralizada. Então, ele apoiará financeiramente o aprimoramento do índice dessa gestão descentralizada, para utilização no âmbito dos estados, federal, destinados sem prejuízo de outras ações a serem destinadas em regulamento. O que esse índice vai fazer? O que ele vai fazer apoiando? O que é a competência desse índice? Preste atenção. Medir os resultados dessa gestão descentralizada,
Amado, sem resultado, sem você saber qual é o resultado, é difícil fazer assistência social. Porque a gente está falando de assistência social e não assistencialismo. Então, medir os resultados. Com base na atuação do gestor estadual, na implementação e execução e monitoramento de serviços, projetos e benefícios de assistência social, bem como articulação intersetorial. Ainda em relação ao índice, vai incentivar a obtenção de resultados qualitativos. Queremos resultado qualitativo, queremos tirar as pessoas da pobreza. Queremos que as pessoas não sejam desrespeitadas nos seus direitos. Isso é obtenção de resultado qualitativo. Então, o índice de gestão descentralizada vai ajudar nesse processo, junto aos estados, municípios e DF. Calcular o montante dos recursos voltados para a assistência social. Então, esse índice vai ajudar no cálculo de quanto que a União vai mandar para cada estado, de quanto que a União vai mandar para o Distrito Federal, de quanto que a União vai mandar para cada um dos 5.000 lá vai porrada municípios brasileiros. Então, o índice ajuda neste cálculo do montante de recursos a serem repassados a esses entes federados, ou seja, estados, municípios e DF. Bastante simples, né? Bastante simples. Aí esse artigo tem aí alguns parágrafos, vou comentar aqui rapidamente. Ele fala, os resultados alcançados pelo ente federado na gestão do SUAS, aferido na forma do regulamento, serão considerados como prestação de contas dos recursos. Ou seja, o resultado dado por um município, por um ente federado, ou seja, o município é um ente federado, o estado é um ente federado, o resultado alcançado por ele será considerado como prestação de conta dos recursos. Beleza? Então, o resultado alcançado por um município será considerado como prestação de conta dos recursos. Como é que é feito isso? O próprio índice tem formas de calcular esses resultados. Então, ele será considerado como prestação desses recursos. No parágrafo 2º, a transferência para o apoio à gestão descentralizada adotarão o índice de gestão do programa Bolsa Família e serão estimados por meio de procedimentos integrados àquele índice. Basicamente, está falando também que a transferência para apoio de gestão descentralizada, ou seja, dinheiro da União para ser encaminhado para os estados e municípios, levar em consideração o índice de gestão descentralizada do programa Bolsa Família. Perfeito? Aqui, a gente falou no doseado, índice de gestão descentralizado do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. E aí você ainda tem o índice descentralizado do Bolsa Família. Esse será levado em consideração. Esse será em consideração nos seus cálculos. E por fim, para fins de fortalecimento, preste atenção, fortalecimento. De quem? Dos conselhos de assistência social. Então, conselhos no plural. Da onde? Dos estados, então 26 conselhos. Dos municípios, 5.000 e lá vai porrada, 400 lá vai porrada, conselhos municipais. E do Distrito Federal, um conselho do Distrito Federal. Para fins de fortalecimento, um percentual dos recursos transferidos, a União manda dinheiro para os estados e municípios, deverá ser gasto com a atividade de apoio técnico operacional desses colegiados, ou seja, com o próprio conselho. Então, uma parte do dinheiro da União será gasto nos conselhos estaduais municipais. Então, a União mandou dinheiro para o DF. Parte desse dinheiro será gasto no Conselho do Distrito Federal. Na forma fixada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, combate à fome, ou seja, o próximo ministério... tá certo, porque está falando no passado, na forma fixada por ele, e quando não houver mudança, é ele que está sendo estabelecido. Aí ele vai dizer, olha, sendo vedada a utilização desses recursos para pagamento de pessoal efetivo e de gratificações. Então, resumidamente, bastante simples. A União mandou dinheiro para o DF. Ok, em assistência social. Parte desse dinheiro será gasto para manutenção e apoio técnico operacional do Conselho de Assistência Social do DF. Beleza. Esse dinheiro que é encaminhado para o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal pela União não poderá ser gasto, é vedado, não poderá ser gasto com o pagamento de pessoal efetivo ou de gratificações junto a essa estrutura. Ela deve ser usada em outra coisa, sei lá, pode pagar energia? Pode. Pode pagar lá um computador novo? Pode. Pode pagar uma estrutura nova? Pode. Né? Pode pagar os funcionários que atendem lá no conselho? Não. Os funcionários não. Por quê? Porque é vedada a utilização desses recursos para o pagamento de pessoal efetivo de gratificação. Beleza.
Saímos das competências da União, vamos fechar novamente aí, ó. Então fechamos competências do Conselho Nacional, fechamos as competências do órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social e fechamos as competências da União. E aí a gente vai agora para as competências dos estados. O estado ele tem competência sim de assistência social, né? Tem sim, perfeito? Quais são as competências dos estados? Primeiro, destinar recursos financeiros aos municípios. O que eu disse? Que o maior ajuda o menor. Então, o estado do Goiás precisa encaminhar recursos financeiros a Perinópolis, ao município de Perinópolis. Precisa encaminhar recursos financeiros a Anápolis, cidade de Santa Ana, né? A Anápolis. Precisa encaminhar, destinar recursos financeiros aos municípios. Tá? O estado é maior, então ele ajuda o menor. A título de participação no custeio de pagamento dos benefícios eventuais, mediante critérios estabelecidos, olha bem, quem estabelece esses critérios? Dessas transferências do estado do Goiás para os municípios goianos, ou seja, o Conselho Estadual do Goiás. No Piauí, o Conselho Estadual do Piauí, e assim sucessivamente. Tranquilo, né? O maior ajuda o menor e quem delibera é o Conselho. É o Conselho que delibera, é ele que estabelece as regras. Ainda compete ao Estado confinanciar por meio de transferência automática o aprimoramento da gestão e serviços, programas e projetos de assistência social em âmbito regional ou local. Né? Confinanciar. Confinanciar significa o quê? Que ele vai colocar dinheiro junto ao município. Confinanciar. Ele coloca dinheiro em âmbito regional. Âmbito regional é uma determinada região que atende mais de um município. Ou um local, ou seja, um município específico, ou uma região dentro de um município, um distrito dentro de um município específico. Basicamente ele está falando, olha, vai confinanciar por meio de transferência automática, fundo a fundo, dinheiro automático, sai do fundo direto para o outro, né? Tanto em âmbito regional quanto local na área de assistência social. Ele ainda vai atender em conjunto com os municípios as ações de caráter emergencial, de emergência. Preste atenção que nós vimos que a União também atende em caráter de emergência. A União também atende. Mas quando a União atende, lá diz assim, a União compete atender em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios em caráter de emergência. Porque a União é maior do que todo mundo. Agora, o Estado, quando ele atende em caráter de emergência, ele atende em caráter de emergência em conjunto com os municípios, porque o Estado só é maior do que os seus respectivos municípios. Perfeito isso? Então, o Estado atende em conjunto com os municípios as ações de caráter de emergência, né? De emergência. E aí, eu chego no tópico 4, que ele é bem importante. Bem importante e, inclusive, eu preciso abrir o leque aqui sobre essa informação. Se você olhar aí, vai ter uma palavrinha que eu quero que você destaque. Uma palavrinha chamada consórcio. Sublinha aí, consórcio, consórcio. Regra básica. Quem estabelece consórcio são os municípios. O que é isso? O município fulano de tal com o município beltrano, eles podem fazer um consórcio entre eles para realizar em conjunto uma determinada ação de assistência social. Ou fechar ali um consórcio dizendo o seguinte, olha, tal município atende tal área de assistência social e tal município atende tal área de assistência social para os 2 municípios, ou 3 municípios, ou 4 municípios que fazem parte desse consórcio. Basicamente, então, nós estamos dizendo o seguinte, que os municípios podem fazer consórcios. Repito, os municípios podem fazer consórcios. Eu vou um pouquinho mais além, só para os encargos de consciência do professor. O Distrito Federal, ele é híbrido. Então, isso significa que o Distrito Federal ele é tanto Estado quanto município, em atribuições e competências. Isso quer dizer que o DF também pode fazer consórcio. Porque o DF, na sua percepção municipal, ele pode fazer consórcio com outro município. Perfeito? Então o DF pode fazer um consórcio com Águas Lindas, pode fazer um consórcio com Santo Antônio Descoberto, pode fazer um consórcio com Valparaíso, pode fazer um consórcio com a Ocidental, pode fazer um consórcio com a Lusiânia, né? Pode fazer consórcio com o Novo Gama.
pode fazer consórcio com municípios. O DF pode. Todos esses municípios que eu citei do Goiás, caso você não conheça a região, né? São municípios do Goiás em torno do DF. Pode. DF, por quê? Porque o DF é híbrido. Mas preste atenção. Em regra geral, um estado não faz consórcio. Isso significa o seguinte, que Minas Gerais não pode fazer consórcio com a Bahia. Um município mineiro pode fazer consórcio com o município baiano. Pode, os municípios podem. Os estados não. O estado Minas Gerais não pode fazer consórcio com o estado Bahia, em regra geral. Tá? Não pode fazer consórcio. Agora os municípios podem. Perfeito? Isso? Tranquilo? Então, regra, quem é que faz consórcio? Os municípios. Kennedy, mas se são os municípios que fazem consórcio, por que isso está na competência do Estado? É porque aqui está dizendo o seguinte, compete ao Estado incentivar que os municípios façam consórcios. O Estado incentiva. O Estado não determina porque ele não tem poder sobre isso. Cada município tem autonomia. Então o Estado incentiva. Compete a ele incentivar que os municípios façam consórcio. Mas é necessário que os municípios assinem o consórcio entre eles. Perfeito? Então é competência do Estado incentivar que os municípios façam consórcio. Mas fazer consórcio não é competência do Estado. Porque o consórcio, em regra, é de competência do município, com a exceção do DF, que pode fazer com um município, afinal, nós somos híbrido. Então, como tal, nós podemos fazer com o município, não com o Estado. O DF não pode fazer consórcio com o Goiás, não pode. Mas o DF pode fazer consórcio com Lusiânia, o município goiano. Pode. Perfeito isso? Tranquilo? Beleza? Entendemos? Ok, vamos lá. Olha bem, então nós estamos aqui na competência do Estado, ele vai estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais. Então o Estado ele estimula e apoia técnica e financeiramente essa associação e consórcio municipais na prestação de serviço de assistência social. O Estado está estimulando, apoiando tanto técnico quanto financeiramente essa associação e esses consórcios dos municípios. Ainda é competência do Estado prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifique uma rede regional de serviço desconcentrada no âmbito do respectivo Estado. Traduzindo, ele está falando basicamente o seguinte, que o Estado vai prestar serviços de assistência social quando tiver ausência de demanda municipal que justifique uma rede regional de serviços. Ou seja, os municípios ou não dão conta de exercer aquela assistência social, ou o Estado, pela questão geográfica local ou alguma coisa nesse sentido, ele mesmo vai fazer esse serviço de assistência social, né? Mas para isso, amados, é óbvio que é necessário a aprovação do município, não esqueça disso, eles têm autonomia. Por isso que ele vai dizer, olha, a prestação de serviço dessa assistência na ausência da demanda municipal. Ou seja, o município, por alguma coisa, ele não está executando uma ausência da sua demanda municipal. Então, o Estado, ele como é maior, ele tem que ajudar o menor, ele vai prestar esse serviço em uma rede regional de serviços, desconcentrada no âmbito do respectivo Estado. Né? Então ele vai desconcentrar, não é descentralizar, é desconcentrar, ou seja, ele vai colocar um ponto em cada local do Estado, atendendo as ações do respectivo, como se fossem respectivos municípios. Mas isso se houver ausência de demanda municipal. Se isso houver ausência de demanda municipal. Tá? Ele só pode fazer se o município não o fizer. Perfeito? Seja em qual área for, seja numa atenção básica, pelo onde eu conheço, a maior parte é do município, ou uma atenção especial. Aí, nesse caso, às vezes o Estado executa com o CREAS, por exemplo, né, essa ação regional de serviço. Então, o Estado vai prestar esse serviço de assistência cujo custo, a ausência da demanda municipal exista. Perfeito? Essas são as competências. Tem mais uma competência dos Estados. Realizar um monitoramento e avaliação, óbvio. A avaliação da política do Estado. Ele vai avaliar dentro do Estado. Minas Gerais vai realizar um monitoramento e avaliação da assistência social em todo o Estado mineiro. Óbvio.
Óbvio. Certinho? E ele vai assessorar os municípios mineiros sobre tal desenvolvimento. Ele vai assessorar lá Beraba, Berlândia, Naí. Ele vai assessorar os municípios mineiros. Tá? Ele realiza o monitoramento no âmbito do Estado. A União, no âmbito do Brasil. O Estado, no âmbito do Estado. E o município, no âmbito do município. Perfeito? E ele assessora o menor, ou seja, o município. Competência dos municípios. Municípios agora. Acabou a competência do Estado. Competências dos municípios. Preste atenção. O município vai destinar recursos financeiros, mas para dentro do município. O município não manda para o Estado, porque o Estado é maior. É o maior que ajuda o menor. Então, o município tem que colocar dinheiro? Tem, mas no Fundo Municipal de Assistência Social. Então, ele destina recursos financeiros para o custeio do pagamento dos seus benefícios eventuais. Existem dois conjuntos de benefícios. Benefício de prestação continuada, conforme a Lei Orgânica de Assistência Social, e benefícios eventuais. Os municípios são os responsáveis pelos benefícios eventuais, em regra. Que a gente vai estudá-los com um pouquinho mais de calma mais para frente, esses benefícios eventuais. Mas os municípios, eles são responsáveis pelos benefícios eventuais. Perfeito? Mediante os critérios estabelecidos por quem? Pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que é quem manda no município. É o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, o município vai criar esses aspectos dos benefícios eventuais, municípios, junto ao Conselho Municipal de Assistência Social. Ele ainda vai efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. São dois auxílios econômicos, já estabelecidos por lei, como espécie de eventual, né? Que é o auxílio natalidade e funeral. Ou seja, a assistência social oferece ações funerárias e também auxílio natalino, natalidade, para aquelas mães, aquelas parturientes que não têm condições socioeconômicas de manter o seu filho, né? Elas têm ali alguns auxílios de natalidade, né? Natalidade aí, como por exemplo oferecimento de enxoval para as crianças e para a própria mãe, né? Como por exemplo ali auxílios econômicos, funeral, também quando alguém falece e era quem mantinha economicamente a casa e não tem de onde vir outra renda, né? Então pode ter um auxílio temporário, esse auxílio funeral pode ser oferecido por esses municípios, beleza? Tranquilo? Tá? Antes de dar continuidade aqui nas competências do município, deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde o brasileiro mora? Essa é a pergunta. Aonde o brasileiro mora? Opções. Ele mora na União. Ele mora no Estado. E C, última, ele mora no município. Aonde o brasileiro mora? Resposta. Ele mora no município. Isso mesmo. O brasileiro mora no município. O brasileiro não mora no Brasil. Ele mora no município brasileiro. Isso significa o seguinte. Mas se ele mora no município brasileiro, ele mora no Brasil. Sim, é verdade. Porém, as ações do seu dia a dia são ações municipais. É por isso que a ideia de aonde que o brasileiro mora é no município, você entender que é o município que conhece muito bem as necessidades locais. Minas Gerais não conhece muito bem as necessidades de Arinos. Não conhece. Não. Agora, o município de Arinos conhece muito bem as necessidades de Arinos. Porque a população de Arinos mora em Arinos. Mora em Arinos. Perfeito? E por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que entender o seguinte, que dentro desse processo de descentralização existe a ponta. Ou seja, quem executa as ações de ponta, quem vai visitar as famílias, quem vai atrás das ações. E este é o município que o faz. É o município que o faz. Então, se o município que o faz, é óbvio que é ele que vai oferecer ali como auxílios natalidade, porque o menino quando nasce, nasce no município. Funeral, porque quando morre, morre no município. Não tem como esperar um ministério, a União executar tal mecanismo. Isso é uma competência municipal. Então, uma das formas de você lembrar a função do município é entender, é a ponta, é quem está lá do lado da família que necessita, está lá do lado de quem sofreu a devida violência, né? É o município, é a ponta, é o assistente social, o conjunto de assistência social da ponta que está lá.
Por isso que ele executa tais mecanismos, por isso que ele tem a competência de benefícios eventuais, porque ele está lá, ele sabe a eventualidade. É por isso que ele tem competência como auxílio, natalidade e funerária, entre outras percepções. Beleza? Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, porque ele conhece, é o município que enfrenta essa pobreza, né, no local, executa o projeto de enfrentamento, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil, sempre, né? Sempre. Né? Ele vai atender às ações de caráter emergencial. Kennedy, o Estado também atende. Sim, o Estado atende junto aos municípios. Kennedy, a União também atende. Sim, a União atende junto aos estados, federal e municípios. Mas quem é que está lá? Aonde que a pessoa mora? Aonde que está a emergência? É no município. Então, se é no município, o município tem que atender mesmo antes do Estado ajudar, mesmo antes da União ajudar, porque é ele que é o responsável de caráter de emergência. O município ainda vai prestar os serviços de assistência sociais. Né? Prestar serviços de assistência sociais de forma geral, no artigo 23 nós já vimos lá. Né? Ele ainda vai confinanciar, porque ele coloca dinheiro, mas ele coloca dinheiro, ele dá dinheiro para o Estado? Resposta, não. Ele confinancia porque o Estado colocou dinheiro no município, a União colocou dinheiro no município. Então ele, como município, também tem que colocar. É a sua contrapartida. O fundo municipal, digamos que ele tem 3 bases econômicas. Primeira base, o próprio município, ele coloca dinheiro. O Estado coloca dinheiro e a União coloca dinheiro. Então ele confinancia. Né? Confinancia o quê? O aprimoramento da gestão de serviços, programas e projetos de assistência social em âmbito local, ou seja, no município. Ele confinancia todo o processo de gestão, serviços, programas e projetos dentro do seu respectivo município. E, por fim, ele vai realizar e monitorar a avaliação da política de assistência social no seu âmbito, ou seja, no próprio município, dentro do seu próprio município. Perfeito? Tem monitora e avalia a política no município. Minas Gerais, no estado. Piauí, no estado. Teresina, no município. Perfeito isso? União, no Brasil todo. Ah, fechou? Tranquilo? E aí, nós temos as competências do Distrito Federal. O Distrito Federal, como eu disse, ele é híbrido. Então, basicamente, quando a gente fala aqui sobre as competências do Distrito Federal, basicamente ele está repetindo as competências dos municípios. Nas competências dos municípios. Basicamente isso. Tá? Ele vai exercer aquilo que o município faz. Só que ele faz no quadradinho. Não somos município nem somos estado. Somos híbrido. Então, vamos exercer essa função aqui municipal. Então ele fala, olha, o Distrito Federal destina os recursos financeiros de custeio aos pagamentos de benefícios eventuais. Ele efetua o pagamento de auxílios de natalidade funeral. Por exemplo, eu moro aonde? Eu moro no Distrito Federal. Eu moro no Distrito Federal. Quem você mora em qual município do Distrito Federal? No DF não tem município, eu moro no Distrito Federal. Né? Mas se eu tiver algum problema que eu preciso do governo, eu vou procurar o governo do Distrito Federal. Do Distrito Federal. Tá? Se o cara mora em Braslândia, ele vai procurar o Distrito Federal. Ele não vai procurar a prefeitura de Braslândia, porque Braslândia não tem prefeitura. Se o cara mora na Ceilândia igual eu moro, sou negão careca da Ceilândia assim daí. Vou procurar uma prefeitura na Ceilândia? Não vou, porque na Ceilândia não tem prefeitura. Eu vou procurar o governo do Distrito Federal. Procurar o governo para resolver os meus problemas. No caso da assistência social, eu vou procurar a Cedeste-Mid. Atualmente a Cedeste-Mid. Né? Por quê? Porque é assim que exerce tal mecanismo. Né? O DF ele é híbrido, ele não tem municípios internos. Se você é do Distrito Federal, é óbvio que eu estou falando, o que eu estou falando aqui é óbvio para você. Mas se você é fora do DF, às vezes gera uma confusão, por isso que eu faço questão de falar. Né? O DF é o DF, ponto. Tem várias cidades no DF, verdade. Várias regiões administrativas, verdade. Mas o DF é único, só tem autonomia, não se divide em municípios, beleza? Então, por isso que o DF assume todas essas funções. Ele executa os projetos de enfrentamento da pobreza local, parceria com organizações da sociedade civil. Ok, que o município faz. Ele atende às ações de caráter de emergência, sim. Se o DF precisar de ajuda em caráter de emergência, quem o ajuda? Nenhum estado. Em regra, os estados, porque o DF não está dentro de nenhum estado. Não. O único que vai ter força para ajudar o DF diretamente é a União. A União, sim. A União pode ajudar em caráter de emergência o DF. Prestar serviço de assistência social, ok? E confinanciar, juntamente com a União, no caso. Né? Então, o Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, o dinheiro vai para esse fundo da onde? Do DF, o DF coloca dinheiro nele e a União coloca dinheiro nele. O DF tem 2 origens, 2 pontos.
né? União e DF. Os estados, 2 pontos, União e Estado. Municípios, 3 pontos de recurso, o próprio município, o Estado e a União. Então o DF vai confinanciar juntamente com a União os programas, projetos de assistência social, gestão, serviço. E realizar monitoramento e avaliação política de assistência social em seu âmbito, ou seja, no quadradinho aí. No quadradinho. Beleza, tá? Essas são as competências de assistência social. E aí, criei aqui algumas questõezinhas básicas sobre competências para a gente entender como o examinador cobra, né, as competências e não cair nos seus peguinhas. Tá? Olha o que diz a questão. Marque o item que é competência do Conselho Nacional de Assistência Social. Item bem direto. A. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Isso é do Conselho Nacional? Resposta: não, não é do Conselho Nacional. Isso é do município ou do DF. Aplica-se tanto ao DF quanto ao município. Sendo assim, a está errado porque não é do Conselho Nacional. B. Estimular e apoiar técnica e financeiramente as ações e consórcios municipais na prestação de serviço de assistência social. Isso é do Conselho? Não, né? Estimular e apoiar técnica e financeiramente a associação de consórcios municipais é do Estado. O Estado que faz isso, é o Estado que tem essa competência, não é o Conselho. Sendo assim, a B também não é a correta, não é essa que nós queremos. C. Medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS, com base na atuação do gestor estadual, municipal, do federal, na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intersetorial. Amados, quem vai medir o resultado da gestão descentralizada do SUAS, na atuação do gestor estadual municipal do DF, na implementação e execução do monitoramento de serviço, programa, projeto de benefício de assistência social, bem como na articulação intersetorial, isso é obviamente União, né? Ele que faz isso. Não é então o Conselho Nacional, é errado. D. Desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar a análise de necessidade e formulação de proposições para a área. Isso não é o Conselho Nacional também. Estudos e pesquisas é o Ministério, ou seja, conforme está lá, o órgão público federal responsável pela coordenação nacional da Política Nacional de Assistência Social. Né? O Ministério que é responsável por isso, não é o Conselho, sendo assim, o item D também está errado, e eu espero que a E esteja correta. Diz assim, é competência do Conselho Nacional estabelecer diretrizes. Gostei do início. Ele que manda, então ele estabelece as diretrizes. Além de estabelecer, vai apreciar e aprovar. Aprovar é um outro verbo bacana para ele. Né? Ele aprova, porque é ele que manda. Né? Os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social. Sim, é ele que aprova tudo isso. Não é ele que executa, porque quem executa é o Ministério, mas ele aprova esses programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social. O item E é o item correto. Vamos ao item 2. Marque o item que é competência do órgão da administração pública federal responsável pela coordenação da política nacional de assistência social. Então, é o órgão de administração pública federal responsável. Ok, estamos falando do Ministério, o órgão responsável. Atualmente, o Ministério, então, é da Cidadania, ex-MDS. Né? E não sei quando será e por quanto tempo será o Ministério da Cidadania. Ele fala assim, ó. Qual é a competência dele? Indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social junto ao Conselho Nacional de Seguridade Social. O item está errado, né? Porque quem indica o representante do Conselho Nacional de Assistência Social para atuar junto ao Conselho Nacional de Seguridade Social é o próprio Conselho Nacional de Assistência Social, não é o Ministério. Sendo assim, o item 2, a A está errada, não é essa. B. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária da assistência social a ser encaminhada pelo órgão da administração pública federal, responsável pela coordenação da política nacional de assistência social. Apreciar e aprovar a proposta orçamentária. Amados, aprovar a proposta orçamentária? Quem aprova a proposta orçamentária? O Conselho Nacional de Assistência Social. Né? O que o Ministério faz? Ele encaminha. Ele elabora, o Ministério. Ele elabora, ele encaminha. Mas a aprovação é feita pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Sendo assim, o B não é aí a competência do órgão de administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Não é. Sendo assim, o item B está errado. Vamos ao item C. A partir da realização
da segunda Conferência Nacional de Assistência Social em 97, convocar ordinariamente cada 4 anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação de assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. O C também está errado, porque isso é uma competência do Conselho Nacional de Assistência Social. É ele que convoca a cada 4 anos a Conferência Nacional de Assistência Social para que essa possa propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. Quem propõe isso, a conferência, esse grande evento, é o Conselho Nacional e não o órgão da administração pública, o ministério responsável por isso. D. Expedir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. O item está correto, né, amados? Isso é competência, sim, do Ministério. Olha bem, expedir atos normativos. Quem está normatizando? Mas preste atenção. Ele está normatizando a gestão do fundo. E ele está normatizando a gestão do fundo, criando ali um ato normativo, né, uma instrução normativa, a gestão do fundo de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho. Ele diz, ó, o Conselho mandou, estabeleceu as diretrizes, aí eu que sou o órgão responsável, eu vou normatizar essa gestão, respeitando as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Sendo assim, o item D é o item correto em relação ao Ministério. Vamos ver o item E só para os encargos de consciência do professor. Estimular e apoiar técnico e financeiramente a associação e consórcios municipais na prestação de serviço de assistência social. Mas quem é que estimula e apoia técnico financeiramente a associação e consórcios municipais? É o Estado, né? O Estado que o faz. Estado Mineiro, Estado do Piauí, Estado do Pernambuco, da Paraíba, do Acre, de Roraima, do Rio Grande do Sul e assim por diante. É o Estado, né? Não é aqui o Ministério, sendo assim, o item E está errado. Cena 2, a letra D, então. Item 3 e última. É competência do Distrito Federal em assistência social, exceto, só tem uma que não é competência do DF. A. Destinar recursos financeiros para o custeio de pagamento dos benefícios eventuais, mediante critérios estabelecidos pelo Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Correto, né, amados? Ele que destina recursos financeiros para benefícios eventuais, é competência, sim, do DF, mediante aquilo que foi estabelecido pelo Conselho de Assistência Social. Então, não é essa que nós queremos. B. Efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral. Correto também, né? O DF faz da mesma forma que o município, né? Faz essa natalidade funeral. C. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Correto, né? Ele enfrenta a pobreza local. É o DF que conhece o DF, então ele que enfrenta a pobreza do DF. Né? D. Delegar à União ações assistenciais de caráter emergência. Nunca, né? A caráter emergência, o próprio DF que o faz. Né? Ele não delega à União, não faz menor sentido essa frase, né? É o DF que o faz. A União ajuda, a União também executa, né? Ajudando o DF, perfeito? Mas lá fala, é competência do DF. Tendo ou não tendo a ajuda da União, o DF tem que fazer as ações de caráter emergencial. Sendo assim, o item D é o item errado, é o único exceto. Sendo assim, resposta da 3 é a letra D. Vamos à letra E, só para os encargos de consciência. Compete ao DF realizar um monitoramento e avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Correto. Né, ele vai criar a política de assistência social no seu âmbito, executá-la no seu âmbito, dentro do quadradinho, o item está corretíssimo. Crianças do meu coração, muito obrigado por sua atenção, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.